Gravado. Pessoal, boa noite, bem-vindos. Eu sei que tem gente aqui que vai participar do desafio, que é novo aqui no nosso setup, mas a gente vai fazer hoje uma dos nossos encontros especiais. Eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Falei para o Axel, ainda bem que eu tenho um economista aqui que eu vou step out of my boundaries para falar de uma coisa. Eu sei que é um assunto seguinte, deixa eu explicar para vocês rapidinho. Esse negócio que está acontecendo com o Raio Saves Account, eu acabei fazendo esses vídeos, eu sei se vocês viram no YouTube, escrevi lá no clube, fiz, sabe? Porque eu acho que é um serviço público que a gente tem que vale a pena ser prestado para dividir informação com todo mundo, em relação a princípios ultra básicos de funcionamento, sabe? Desse tipo de alocação do seu capital, não diria investimento, o que acontece, o que tem acontecido, mas primariamente para vocês entenderem isso, eu sei que eu já falei algumas vezes, mas para vocês realmente entenderem e vocês dividirem isso com outras pessoas, porque eu acho assim, quando alguém faz uma coisa muito boa ou muito ruim, às vezes a gente shy away de dividir tipo de informação. Quando a informação é muito boa, às vezes a gente não fala para ninguém. Geralmente, quando a coisa é muito ruim, todo mundo gosta de contar. Aquele infeliz, aquele desgraçado, aquela. Mas a, a gente pode ajudar as pessoas assim, dividir um tipo de informação que é super relevante e principalmente, não sei se vocês já olharam no espelho, vocês sofrem desse problema, mas eu já olhei no meu espelho está aparecendo um monte de ruga. E tem um monte de gente que trabalha aqui, sabe, que trabalha pesado e trabalha sério e está contando com uma coisa porque não tem conhecimento rudimentar, básico de certos princípios, eles vão pagar um preço muito alto daqui a 10, 15, 20, 30 anos, e a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso. E no finalzinho eu vou dividir na metade aqui, eu vou dividir com vocês algumas alternativas para esse tipo para High Yield Savings Account, porque o que parece que a mágica da massificação de informação medíocre faz com que todas as outras coisas fiquem obscuras e ninguém sabe de mais nada. Só sabe fazer uma coisa. Então eu vou explicar isso aqui um pouquinho. Se vocês tiverem perguntas, escrevam aí, o pessoal do clube pode ajudar, e depois no final eu abro para a gente conversar um pouquinho, tá bom? É o seguinte, deixa eu fazer Let's go back memory lane aqui um pouco. Tá aparecendo na minha tela? Tá, né? Olha só, eu sei que para muitos de vocês aqui vai ser ultra básico, mas eu acho que vai ajudar algumas pessoas aqui. De novo, que eu gostaria que se vocês virassem, prestassem atenção nisso, eu sei que vocês vão prestar, virassem experts, pelo menos você pode falar com seu amigo, seu vizinho, sabe, com o pessoal mais próximo de você, para o pessoal não cair nessas ciladas, porque, como eu disse, talvez o reflexo no curto prazo não seja grande coisa, mas em 5, 10, 20, 30 anos é um reflexo violentíssimo na vida das pessoas. E para quem não mora aqui nos Estados Unidos, o que eu vou falar sobre as opções que você tem que são paralelas a esse tipo de retorno semi-estável que se prega de High Yield Savings Account, para quem está no Brasil, quem está na Europa, quem está, sei lá, em New Zealand, I don't know where else que a gente está, tem um fundo de informação que eu acho que vai ajudar bastante todo mundo. Talvez não para você adaptar nas suas estratégias no decorrer do tempo. Então, basicamente é o seguinte, uma coisa super básica para a gente entender, super básica, é que tudo que a gente compra, tudo que a gente consome, produtos e serviços, estão diretamente ligados com o nível de inflação do momento. E, obviamente, que certos produtos, certos serviços eles são mais ou menos afetados por inflação em tempos diferentes. Então, uma coisa que é primordial a gente entender, por isso que eu tenho o X aqui, nosso economista, para me falar se eu estiver falando alguma besteira, é que qualquer tipo de retorno que você tem de qualquer tipo de capital seu, seja investir no mercado financeiro, sempre, seja num CD, seja num High Yield Savings Account, o valor real de retorno que você tem, ele sempre vai estar sendo afetado pela inflação. Ou seja, se a inflação está muito alta, as coisas estão muito caras, o retorno que você tem que ter tem que ser, pelo menos para você não perder dinheiro, ele tem que estar acima da inflação. Então a gente passou um período muito longo, eu não vou me alongar muito nisso, mas só um exemplo aqui para vocês, até a gente chegar no topo, de maio de 2022, a gente estava com a inflação em 8,3%, e a gente chegou essa inflação aqui, em julho de 22, aqui nos Estados Unidos, right? De 9,1%. Era o CPI, que alguns de vocês, a maioria de vocês já sabem o que eu estou falando, do Consumer Price Index. A inflação estava altíssima, estava afetando, e vocês sabem disso, no mercado, no posto de gasolina, onde você for, você via inflação na sua cara, e foi traumático para um monte de gente, porque a gente estava acostumado com inflação muito perto de zero aqui nesse país por muitos e muitos anos. Eu sempre uso aquele exemplo. Quem mora aqui há 10, 15, 20 anos, quem mora aqui há 10, 15, 20 anos, igual eu sei que a Fernanda, a Lúcia, o João, eu não estou vendo o resto do pessoal. Vocês que são veteranos aqui também, vocês sabem o que eu estou falando. Melhor do que quem está aqui há pouco tempo.
Aí quem é brasileiro é especialista, o César tá aí, deve ser o homem mais, quem mais entende de inflação do mundo, deveriam ser os brasileiros, porque a gente vive inflação desde que eu sou criança. Desde que a gente ia comprar leite, depois você ia com 1.000 cruzeiro, depois 5.000 cruzeiro, depois virava cruzado, cruzeiro real. Então, tem um impacto direto no seu poder de compra. A inflação tem um impacto no seu poder de compra. Não. Eu vou mostrar esse gráfico para vocês, só para, de novo, eu falei sobre isso um pouquinho na aula de ontem, falei um pouquinho no vídeo, mas eu quero mostrar para vocês, de novo, para vocês saberem o que está acontecendo e dividir isso com outras pessoas e para vocês pensarem para vocês como é que isso funciona. Então, isso aqui é o Fed Funds Rate. Quando a inflação, eu vou começar no presente, depois eu dou uma olhadinha para trás. Quando a gente estava com o Fed Funds Rate aqui embaixo, aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Depois que a gente saiu lá do Great Financial Crisis, 2008, 2009 de novo. Lúcio sabe disso, o seu João sabe. Todo mundo que estava aqui naquela época lembra bem quando a gente quebrou na raiz, com o Great Financial Crisis 2008, 2009, right? Aí eu sei que teve impacto em tudo quanto é lugar do mundo. Não. O que o Fed fez? O Fed cortou a taxa de juros. Então, essa linha aqui que a gente está vendo é a taxa de juros do Fed. Todos os juros, eles vão ser afetados de alguma maneira por causa dessa linha que vocês estão vendo. Fed Funds Rate. Para cima e para baixo. Então, como a gente teve a maior crise, por isso que é o Great Financial Crisis, a maior crise desde a Bolsa, quando a Bolsa quebrou em 1929, o Fed basicamente pegou a taxa de juros e jogou lá para baixo. Zero. Naquela época, se você quisesse comprar um carro, uma casa, o que fosse, o juros estava super pequenininho. E a gente ficou isso por muito tempo. Praticamente uma década e uns quebrados. Essa coluna aqui deveria ser de recessão. Eu achei um indicador no TradingView de recessão, mas esse aqui não está legal. Não, por alguma razão, deve ser algum glitch, ele não está em 2020. Mas o ponto todo é o seguinte: se essa linha sobe, quer dizer que a taxa de juros sobe, quer dizer que a inflação possivelmente está subindo, e quer dizer que possivelmente um tipo de investimento, entre aspas, um CD, um High Yield Savings Account, vai pagar muito mais. Quando esse negócio cai, desce aqui, como é que aconteceu? Os juros caem, a inflação está baixa, e um High Yield Savings Account, um CD, um tipo de conta como essa, também vai ter um retorno ridiculamente baixo. De novo, o pessoal que é veterano aqui, e você não precisa nem ser muito veterano, se você lembrar 5, 6 anos atrás, quanto é que uma poupança pagava? Vocês lembram? 0,0 alguma coisa. Um High Yield era 0,5. Era um valor absurdamente baixo, mas estava proporcional a essa linha do Fed Funds Rate. Fast forward para hoje, o que está acontecendo? A gente começou em 2022 um ciclo de aumento da taxa de juros, as taxas de juros subiu, e nesse período, High Yield Savings Account foi para 5, todo mundo, estou fazendo 5% da minha grana, que há 5 anos atrás ou 4 anos atrás eu fazia 0 ponto alguma coisa. Hence, 400% de retorno. You know what I mean? Acontece que isso acabou, a gente parou, esse ciclo de aumento da taxa de juros já tinha terminado. Só que os High Yield Savings Accounts, eles continuavam 4,5, 5, 5,5. Agora a gente teve esse tick, essa linhazinha que vocês estão vendo aqui. Ridiculamente pequenininha, right? E o High Yield Savings Account já caiu 1%, em média. Agora, de novo, eu falei isso para o pessoal ontem, é razoável, é razoável. Você que é nosso economista de plantão, a gente considerar a possibilidade de um corte da taxa de juros, que, de novo, estou voltando no tempo. Se eu voltar no tempo, só para vocês entenderem, essa linha aqui subiu, a taxa de juros sobe, cai. Subiu, taxa de juros sobe, subiu porque a taxa de juros subiu, eles param de cortar a taxa de juros, de aumentar, ela fica parada, fica num platô, depois ela cai. Se você olhar as vezes que esse negócio caiu, ele caiu consideravelmente, isso em 1989, caiu 67% do topo da taxa de juros. Então, a taxa de juros aqui nessa época, que vocês acham que a taxa de juros hoje estava muito alta, 5%, naquela época era quase 10%, mas caiu mais da metade. Aqui, mesmo a gente não tendo nenhum tipo de recessão, ela caiu 25% nesse período mid-90s, época do Bill Clinton, e depois quando veio George Bush, aquela coisa toda. Aqui, antes do dot-com bust, caiu 84%. Também estava bem mais alto, estava 6,5%, 7%. Caiu um monte. Aqui, caiu um monte.
Seria razoável, vocês acham que é razoável a gente assumir que o Fed vai continuar cortando a taxa de juros? Não sei se ele vai vir até aqui a zero. Eu acho que é bastante improvável, salvo uma hecatombe nuclear, alguma desgraça muito grande. Mas é razoável a gente achar o que a gente viu 60, 70, 80%. A metade disso, 50%. Nada mais é do que a dedução lógica. Não estou falando que isso vai acontecer como absoluto, porque eu não sei, mas probabilisticamente pelo menos esse juros, essa taxa de juros que hoje está por volta de 5%, cair para, I don't know, 2,5%, é uma possibilidade. E vocês entendem que isso vai ter um reflexo para quem tem dinheiro nesse tipo de coisa, em money market, em CD, em high yield savings account, você vai perder basicamente a metade da rentabilidade. Então, qualquer matemática, eu tenho certeza absoluta, eu ponho minha mão no fogo por todos vocês que estão aqui, que ninguém aqui fez conta pensando com 5% por daqui a 5, 10, 20 anos. Mas lá fora, teve um monte de gente que fez conta, pensou, pô, se eu botar essa grana aqui, com 5%, mais 5%, mais 5%, compound interest, juros compostos daqui a 10, 15 anos, que beleza, que já não era grande coisa. Essa matemática já era. Isso não vai acontecer. Então, a premissa de você ter dinheiro no High Savings Account, porque você quer acesso ao seu capital relativamente rápido, e você quer um retorno muito grande, proporcional que era alguns anos atrás, sem risco nenhum, sabe? Primeiro que ela nunca existiu completamente. Nunca existiu porque esse 5% nunca foi garantido, number one. A, o seu rendimento real em relação à inflação nunca foi 5%. O banco sempre teve, ninguém lê o fine print, mas o banco fala que ele pode mudar aquilo a qualquer momento, que eles não são idiotas, tanto é que eles mudaram agora. Mas é quase que fosse uma coisa assim, essa galera que acreditou nisso como, sabe, um silver bullet vai resolver minha vida. Tipo assim, you wanna eat your cake, you wanna bake your cake and eat it too. Você quer tudo, você quer um retorno muito maior do que o average, você quer ter acesso super rápido ao dinheiro e você quer que seja super seguro. É realístico, sabe? Nunca foi. It's not true. Nunca foi true. Nunca foi. Só que agora vai ficar pior do que não ser verdade. Agora vai ser assim, ter um efeito, como diz meu bom pai, eu sempre falo, tem um efeito deletério, tem um efeito contrário, sabe? É ruim, é uma porcaria. Você está fazendo conta com 5% e daqui a pouco está 3, 2 e tudo mais. Ah, então, that's it. Então, com isso tudo dito, só para vocês entenderem. Então, qualquer pessoa que você conversar, eu não estou falando, né, conversar propaganda do clube, é você falar assim, ó, fulano, em vez de você fazer essa parada, procura uma outra coisa. Se você está fazendo essa conta, para de fazer. Porque esse raio de Savings Account não vai te salvar. Um CD também não vai te salvar. Tem um propósito, pode ser fazer algum sentido para você num período X, se você entender completamente essa dinâmica, ótimo, pode. Mas como o Silver Bullet vai resolver a sua vida com 5% ou 6%, tem gente que pegou 6, 6,5% em banco menor, esse trem já partiu da estação, já era. Right? Falei alguma besteira, X? Posso continuar? Pode, tá certinho. Tudo Pois certo. é. Pois é. Então, olha só. Com isso dito, aqui nos Estados Unidos, há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos, muitos, muitos anos, existe um monte de uma coisa que a gente chama de income funds, ah, que são fundos de investimento que eles têm, assim, a razão que eles existem, eles foram design para ficar bem simplificado. Ele foi feito para te dar income, para te dar o mais próximo que você pode imaginar de um salário regular. Isso existe muito antes de High Yield Savings Account. Tem fundos aqui que eles têm, são, não diria, não sei se tem algum, deve ter alguma coisa perto de centenário, é uma coisa muito antiga. A maioria deles são mutual funds, eu já explico um pouquinho como é que isso funciona. Isso sempre existiu. Isso não é conhecido da comunidade brasileira at large, nem aqui nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, porque as pessoas não sabem o que elas não sabem, e vocês sabem que as pessoas não sabem o que elas não sabem. Então, sempre existiu. Então, sempre existiu um tipo de alternativa que fosse menos volátil do que o mercado como um todo, que te desse algum tipo de retorno relativamente estável e que ele que é contínuo, coisa que um high yield savings account ou uma poupança ou qualquer outra coisa que está baseada no Fed Funds Rate nunca vai ser. Então, sempre existiu uma coisa melhor. Só que, quando eu falo relativo, porque sempre foi relativo. Nada é um absoluto, nada é 100% garantido e nada. E você tem, nesses fundos, você tem um histórico muito longo e você tem performance
com Standard Deviation, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu sei que vai ter gente que não vai entender muito, mas eu vou tentar simplificar, que é super limitado, e te dá um stream of income, te dá um retorno regular muito estável. Não é absolutamente estável, mas é bem estável. Right? Então, eu vou dar para vocês. Eu estou fazendo hoje, aliás, não, hoje não. Foi naquele dia daquele nosso papo lá que a gente começou a falar dos 400%, que a gente se revoltou todo mundo. E eu comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu fiquei fazendo esses últimos dias. Eu estou trabalhando numa lista desses income funds. Eu vou tentar fazer uma lista. Eu fiz uma pré-seleção de 30 e tantos. Eu baixei para 15. Vou tentar baixar para uns 8, mas vai me demorar umas semanas. Pode ter certeza que eu estou lendo, relendo tudo mais. Mas eu vou dar para vocês uma ideia disso. Ah, como é que isso funcionaria e como é que seria uma alternativa para um High Savings Account. Não. Antes de eu fazer isso, só falar uma coisa para vocês. Esse dinheiro de um high yield que ele fica lá na sua conta e você tem acesso rápido, a gente tem que entender uma coisa. No mercado financeiro americano, se você está com estoque bom, num ETF muito bom, porque tem muita liquidez, tem muita gente interessada, ou num mutual fund muito bom, eles são muito líquidos, então você consegue transformar o seu investimento em dinheiro muito fácil. Tem muita gente que tem bloqueio com isso, que acha que é super difícil, mas não é. Vocês fazem trade todo dia, vocês veem. A gente compra, a gente vende, a gente compra e vende na daily basis. Não é todo o ativo que tem no mercado financeiro. A gente está procurando o que é mais líquido, porque a gente quer essa capacidade de entrar e sair fácil, right? A gente quer in and out, porque tem gente interessada em fazer isso. Com esse tipo de income fund, também existe isso. Existem bons e ruins, existem níveis de liquidez maior ou menor. O problema é que qualquer tipo de coisa que você tem exposição ao mercado financeiro, tem uma palavra que fica meio complicada para a gente. O que que é? Exatamente, vocês pensaram todos certo, volatilidade. Tem dia bom, tem dia ruim. Não tem como você prever isso absolutamente. Mas, vou mostrar para vocês aqui. Olha só, deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui é um freebie para todo mundo. Isso aqui é um site dessa empresa, que eles têm mutual fund, chama Pinnacle. Eles são uma das empresas mais tradicionais de mutual funds aqui nos Estados Unidos. Eles têm um histórico gigantesco. Alguns dos managers deles, eu li bastante sobre esses caras. Um desses managers, a gente tem. Eu conheço a pessoa que conhece a pessoa que conhece esse cara. O cara é muito, 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 muito bom. E eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira, só para você começar a pensar nesses termos. Essa aqui, vocês estão no clube, eu já falei, talvez o pessoal que está mais novo não lembra quando a gente teve essa conversa. Mas a gente falou sobre esses mutual funds alguns meses atrás, a gente tinha falado algum tempo atrás de alguns desses fundos desses caras. Então, se você for aqui em investment e você for em income, você clica aqui em income, se meu mouse não ficar com raiva de mim, e você vai ver alguns deles que alguns de vocês já conhecem. Por exemplo, o PMIX, que eu já falei com vocês várias vezes. É um income fund que ele é rated 5-star pelo Morningstar, 5 estrelas pelo Morningstar. Ele tem a quantidade, ele tem 167 bilhões de dólares de assets, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Ele tem um standard deviation, depois eu vou mostrar para vocês, mas ele varia muito pouco. Muito pouco. Então, seu capital principal, ele não varia tanto. Mas o income que ele gera, pensa assim no dividendo, right? No yield, ele tem sido constante durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. E ele é um fundo administrado. É assim, só para vocês entenderem, um income fund ou um mutual fund. Não é igual um ETF, que você junta um monte de coisa, vende a ideia, você vende um ETF, o SPY, o QS, ou qualquer outra coisa, setor, que está tudo ali dentro. Eles fazem manutenção do peso dos estoques ali dentro, eventual, mas ele não é managed, não tem gente trabalhando ativamente nesse negócio. Isso aqui tem gente trabalhando ativamente nesse negócio para manter essas características. Então, vou mostrar para vocês aqui. Mas antes de eu mostrar para vocês, deixa eu explicar uma coisa. Quando você investe no income fund, o que você está esperando ter? Income. Se você investe nesse bagulho achando que ele vai te dar um retorno de 20, 30, 40%, alguma coisa parecida com um growth stock ou uma empresa de tecnologia, não vai funcionar. Hence, por isso que eu fico falando para todo mundo, eu fico revoltado, como é que é? Ódio santo, alguma coisa do tipo. Quando eu falo para todo mundo, está todo mundo investindo, entre aspas, em estratégia ou de preservação de capital ou de income, achando que vai ficar rico. Não vai. Não é a função desse negócio. Right?
Então, olha só, o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui o PMix, right? Esse aqui é um fundo, ele paga de yield, hoje está 6,2%. 6,2%. Ou seja, comparado com o High Yield Savings Account, ele está acima de um High Yield Savings Account há muito tempo. Ele está rovering entre 6 e 6,5 há muito tempo. E ele não flutua muito. Ele não flutua muito. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, esse aqui eu gosto aqui no Seeking Alpha porque ele tem uma comparação visual bem direitinho. Olha só. E é bom que já quebra logo assim se você quiser que ele faça por você o que ele não pode fazer, você já vai ver aqui agora. Se a gente comparar aqui, ó, de um ano, se você tivesse investido no PMix, ele te dá um retorno de 6,61%. Basicamente o yield que ele te paga. O S&P te pagou, teria dado retorno de 38,75%. É muito maior, right? Mas no decorrer dos anos, quando o S&P goes up, goes down, goes up, goes down, volátil para cima, volátil para baixo, volátil para cima, yes, a gente já sabe qual é o destino do S&P e do mercado financeiro. O que aconteceu um fundo igual o PMX? Estável, estável. Então, ele deu um retorno de menos 15%, mais o retorno de menos 15%, você recebeu todo o income desse negócio constantemente. Então, o que esses fundos de income fazem é o seguinte: ele varia muito pouco em relação ao índice, ele fica flutuando bem pouquinho e te pagando income, 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 income. Então, se você tem algum tipo de... É uma alternativa, vou mostrar outros. Mas se você tem um tipo de capital que você tem muito medo de passar por isso, volatilidade do mercado, você pode ter esse capital, entre aspas, estacionado no mutual fund, que vai te dar um stream of income, vai te dar um tipo de retorno constante. Eles têm esse e tem o Ponax, que é um que é mais acessível. Eu já falei lá no clube uma vez que o PMix geralmente não é toda corretora, porque eles são vendidos em lotes de US$ 1 milhão. E as corretoras pegam e dividem, algumas corretoras dividem, tem lugar que você só pode comprar se você tiver US$ 1 milhão. A maioria das corretoras dividem, você pode comprar. Os brokers, eles deixam você comprar a fração. Então, no Schwab, eu acho que o mínimo na época era 2.000, tem lugar que é 1.000, tem lugar que é, sei lá, depende do seu broker. E tem um outro que paga, que tem um retorno um pouquinho menor. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que é o Ponax, que também é um mutual fund. Muito parecido, mesma coisa, não vai fazer muita diferença. Eu acho que o yield dele é um pouquinho menor, é ser 5,8. Aí, de novo, não estou falando 5,8 igual o high yield que agora caiu para 4. É 5,8, 5,7, 5,6, 5,8. Vai no decorrer dos anos, das décadas, ele vai dando esse tipo de yield. Esse geralmente é mais fácil de você comprar. Acho que a última vez que alguém do clube comentou, não sei se alguém sabe, pode escrever aí, eu acho que conseguiu comprar 200. Com $200 você consegue comprar uma fração do fundo. Você começa a entrar ali com $200. Obviamente você vai ganhar 6%, ou yield 5,8 desse aqui. Então, isso é uma coisa que acontece. Outro, esse eu acho bastante interessante, é esse aqui, ó, UTG. Se eu for aqui deixa eu fazer o primeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui, no yahoofinance.com. No yahoofinance.com, se eu for aqui no UTG, ele está pagando hoje um yield de 6,97. Right? Ele é um fundo que investe em empresas de utilities. São essas empresas chatas pra caramba, que geralmente não tem muito crescimento, mas elas são estáveis, pagam dividendo. Então, ele é um fundo especial que ele basicamente escolhe empresas desse setor para investir, para fazer isso. Relativamente estável. Apesar que, como ele é relativamente novo, e a gente teve agora uma super cacetada no XLU, que ele está correlacionado, ele andou pra caramba. Mas ele tem esse yield de 6,97%. E, de novo, não é como se fosse um ETF que tá sujeito à volatilidade do mercado, porque esses fundos, de novo, eles são managed. Tem gente lá que fala assim, ó, o rendimento já não está tão bom, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, para ele continuar tendo um tipo de performance boa. Aí você vai olhar assim, Bruno, mas o expense ratio dele, você paga mais. Igual qualquer outra coisa, você tem que pagar gente boa para poder administrar para você. Você paga um pouco mais alto, mas te dá um tipo de retorno, de novo, é um retorno bem superior
a High Yield Savings Account. E o que eu acho interessante nesse tipo de coisa, nesse tipo de fundo, e isso aqui talvez não seja tão usável para quem está pouco tempo com a gente, mas para quem está mais tempo vocês vão entender o seguinte: se eu botar candlesticks aqui, e se eu botar, até botei aqui, o XLU, o ETF de Utilities, você vai ver que eles andam bem juntos. Tá vendo? XLU é o roxinho. Isso quer dizer o que pra gente? Que dá para você comprar isso baseado em price action. E de novo, estou falando que vocês têm que fazer, estou falando se você quer, se é isso que você está procurando, ou para sua estratégia pessoal, ou parte do seu capital, você quer uma coisa que seja que varie menos do que o mercado financeiro, seja menos volátil do que o mercado financeiro, te dê um tipo de retorno que seja constante, essa é uma boa alternativa. Essa é uma boa alternativa e não está sujeita ao Fed fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Então, repara só o que acontece nesse fundo. Ele é relativamente novo, começou aqui em 2005, então, comparado com outros, ele é bem mais novo. E ele você consegue usar os princípios mais básicos de price action para load nele. Então, o XLU tá indo andou para caramba. Você pode ver que ele tem, por exemplo, aqui, teve um breakout em 28 dólares e 47 centavos, alguma coisa do tipo. Se ele volta e testa, você tem a oportunidade de comprar ele aqui com esse tipo de yield, com esse tipo de retorno anual, de um jeito mais estável, there you go, você tem uma oportunidade de ter o seu dinheiro numa coisa, uma estrutura mais ou menos parecida do que um high yield estaria fazendo com você, com um retorno muito melhor. Nesse caso, você tem um retorno melhor, não só por causa do yield, mas porque ele está num trend, está trending up. E ele vai continuar trending up desde que o XLU consiga trend up. Você tem um ponto de referência para você se basear. E você sabe os pontos de entrada para você comprar isso melhor. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, eu não falo isso tanto lá no clube porque não cabe muito para gente, mas olha só. Isso aqui, isso aqui mede o Standard Deviation. Standard Deviation nada mais é a expectativa de movimento de um ativo, para cima e para baixo. Então, como se fosse, imagina um canal. Você espera que ele vai variar tanto quanto nesse canal. Se você olhar para todos os índices e os estoques, vou dar um exemplo para vocês. Estão vendo aqui? Parece com o RSI, né? Mas você percebe que esse cara aqui passou uma parte do tempo na parte superior do RSI e ele não teve muitas variações dos extremos. Então, chegou nessa metade para cima, a tendência dele foi ficar por aqui. Compara, por exemplo, com o estoque, sei lá, não, Tesla. Um exemplo. Se eu botar a Tesla aqui, Jesus Christ, além de ser muito mais volátil, você vê o Standard Deviation. Ele vai variar muito mais. Vai ser você vai ter que tomar muito mais aqueles negócios de remédio para o estômago, como é que chama? Sorrisal, para aguentar o estresse do seu estômago. Entendeu? Mesmo se você botar uma empresa mais estável, tipo, sei lá, não vi esse Apple, por exemplo. Mesmo Apple, o standard deviation dela é muito maior, ela sacode muito mais, ela move muito mais. Então, nesse tipo de fundo, de novo, se você realmente quer, e a maioria tem muita gente que quer, antes dela descobrir o business of making money, porque para poder, né, a flora intestinal delas continuar no lugar, elas querem esse tipo de segurança, entre aspas. Existem alternativas melhores do que um raio savings account. E lembrem-se, guys, esse tipo de retorno que eu estou mostrando para vocês aqui, e eu vou trabalhar nessa lista nas próximas semanas, talvez meses, mas vai ficar pronto. Elas não estão sujeitas a esse tipo de impacto direto do Fed, que a gente já sabe, não é talvez vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou falando para vocês é que é razoável a gente assumir que pelo menos. Ops. There we go. Que pelo menos a metade desse negócio aqui, ele vai andar. Trazer uns juros para. E detalhe, só para vocês verem que o negócio, a matemática funciona direitinho. Quanto é que estava um raio de savings account em média algumas semanas atrás? Por volta de 5%, certo? Quanto é que estava o Fed Funds Rate nessa época? Por volta de 5%. This baby goes down, and then there goes the neighborhood. Deu para pegar, guys? Deu para dar uma ideia legal? E para quem não mora aqui nos Estados Unidos, porque isso aqui, obviamente, que esse negócio tudo relacionado com High Savings Account, vai estar super, não tem nada a ver com para quem, não tem muito a ver quem não está aqui. Mas, se você está aqui, mora em qualquer lugar do mundo, e você está olhando assim, ok, quero fazer um portfólio mais diversificado com algum tipo de coisa, eu quero diversificar com um pouco mais de, porque eu sou mais conservador. Ou vai que tem alguém aqui que tem alguns milhões de dólares já e fala assim, cara, meu objetivo primário é preservação do meu capital e esse stream de income regular.
que é a coisa mais rara de ver na comunidade brasileira. Quase todo mundo que compra esses negócios, eh, pagador de dividendo, bonds, essas porcaria toda, fala assim, mas eu tô fazendo isso, mas eu quero que cresça. Eu falei, malandro, não vai crescer. Vai ficar difícil você fazer uma estratégia. Mas mesmo se você mora fora e você não está diretamente sendo impactado por essa variação da taxa de juros do Fed, com a sua high yield savings account, ou seu CD ou qualquer coisa do tipo, se você tiver interesse em alguma coisa um pouco mais conservador, mais estável, com menos volatilidade, com menos beta, menos ups and downs, tem um monte de fundo aqui nos Estados Unidos que vai dar isso para você em volta de 6,5%. Constantemente tem feito isso, e você pode voltar nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, e para cada época desse, todas as condições econômicas possíveis e imagináveis, e esses caras continuam, porque são managed, right? Tem gente lá que fala assim, olha, isso aqui não está funcionando, muda para cá. Isso aqui não está funcionando, muda para cá, para continuar te dando esse stream de income, esse stream de retorno médio, variável, que foi a promessa do High Yield Savings Account, e que hoje a promessa está eroding, está caindo. O castelo de cartas está começando a desmoronar. That's it, guys. É isso que eu queria dividir com vocês. Acho que é importante. É bom que você também pode dividir isso com outras pessoas. Alguém tem alguma pergunta, um comentário? Eu vou parar um pouquinho, porque eu já falei demais. Falei alguma besteira? Me corrija. É que o X, ele é the real deal. Pergunta? Tem um monte de coisa que está escrito aqui, que não sei se eu tinha alguma coisa. Eu perdi. Tem, você viu? O Douglas perguntou, quanto tempo você... Douglas perguntou ali, tá vendo? Quanto tempo você acredita que essas taxas de juros devem cair? Meses, com toda certeza. A gente só vai ter... O Fed só tem mais um meeting, 2 meetings esse ano, não, um meeting só esse ano. Então eles só podem fazer mais um corte da taxa de juros. Bem, programado só tem mais um. Aí o mercado a expectativa do mercado de 0,25 agora. Isso com certeza esse ciclo vai continuar por 2025. Agora, você tentar estimar isso com precisão, não, eu só estava usando estatística porque provavelmente usando referência passada, esses cortes vão continuar. Eles vão continuar. E se a gente entrar, isso se a gente não entrar numa recessão. Se a gente entrar numa recessão, pergunta para o X o que vai acontecer com esses cortes. Quando entra em recessão, esses cortes são muito mais profundos porque eles têm que estimular a economia de novo. Então, que era para ser um exemplo, não estou falando, por exemplo, vocês estavam planejando cortar mais 1% em 6 meses, se a gente tem uma recessão, eles cortam 2 ou 2,5%. Assim. Então, tem isso. Respondi, Douglas. O que mais? Acho que pergunta lá foi só essa mesmo. Saudade de quando o gás era 65. Saudade de quando o gás era 65 centavos. Pô, André, come on. That was a long... 65 centavos eu nunca peguei. Eu peguei 89 centavos aqui. Mas tem um tempinho. Tem uns anos. Schwab te dá acesso. Yes, Camilinha. Dá. Schwab você pode comprar o PMix e o Ponax. Só que eu não lembro mais. Eu tenho um PMix que eu comprei anos atrás, ó, mas eu não sei o valor. Eu sei o seguinte, que dependendo da corretora, o valor você pode começar a comprar a partir de é como se fosse um lote do fundo. E eu não sei esse valor hoje. Se eu falar para vocês, eu vou estar mentindo. Eu realmente não sei. Tem que olhar na sua corretora. Não, eu sabia, porque eu posso saber, mas você pode ter mudado, que o Ponax era mais acessível. Eu não lembro, mas na minha cabeça, assim, por alguma razão, eu lembro de $2.000 e $200, alguma coisa parecida. Ponax mais acessível, o PMix um pouco mais caro, ou múltiplo de 1.000, eu não lembro agora. Alguém sabe disso? Você sabe, André? Eu sei que porque eu tenho o Ponax, o mínimo é 1.000 na Fidelity para investir e o primeiro é 1 milhão. Esse daí eu não tenho tantos zeros ainda. Na Fidelity tem uma coisa assim, acho que a Fidelity, então, basicamente, ele corta a possibilidade de você botar esse dinheiro no PMix. Mas no Schwab, até a última vez que eu vi, já tem, sei lá, muitos meses, você podia ou era 1.000 ou era 2.000, não era 10.000. Mas também não era 500 ou 200. Mas o Ponax, eu lembro de uma pessoa aqui que comprou, na época, não lembro quem foi, sinceramente não lembro.
Nós temos o CDI Mix, né, Bruno? Tem o CDI Mix, que É. que Esse rende. aí é bravo. Ó, o Ex gostou da história. O iMac Well, é melhor. É. Ei, deixa esse Ponax para lá, vamos ficar com o CDI Mix que a gente ganha mais. I think so too, baby. I think so too. Mas, de novo, eu entendo. Olha, principalmente quando as pessoas quando elas estão começando a se botar o pezinho no mercado financeiro, é mais do que natural você ter receio, ter medo, sabe? É normal. Ainda mais na comunidade brasileira, então, bicho, que primeiro, tem um monte de gente que não são tão assim que vale a pena ser escutado, number one. E number two, o próprio histórico de investimento no Brasil sempre foi uma coisa muito difícil. Então, você tem um certo receio, é mais do que natural. O problema é que a promessa de um instrumento tipo um raio Savings Account da vida, ela é doce, mas ela não faz muito sentido, mas ela bate no seu ouvido e fala assim, pô, calma aí. Todo mundo pensa, 5%. A gente não rendia nada, agora 5%. E FDIC, o FDIC, igual eles falam. Eu acho que o FDIC garante até $250,000. Pô, 5% para não fazer nada, entende como é que isso é convincente pra caramba? E tem um monte de gente que eu tô falando pra vocês, não tô exagerando. Depois que eu fiz aquele vídeo, pô, me mandou um monte de gente, um monte de mensagem. Pô, mas eu não sabia. Agora que eu fui ver, eu falei, dude, era inevitável que isso acontecesse. Não tinha como não acontecer. E não tem como não piorar agora, nesse sentido. Não tem como. Esse negócio do corte da taxa de juros, a não ser que aconteça uma coisa muito fora do comum, é inevitável que ele continue caindo. It's not gonna be, e a decepção vai ser grande da rapaziada. Vai ser grande. Ô, Acredito. Bruno, Oi. assim, na comunidade brasileira a gente tem muito aquela cultura, você já até falou hoje nos stories aí, a cultura de usar High Yield Savings Account como reserva de emergência. Yeah. Né? E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho disso daí, porque esse conceito de reserva de emergência, ele é uma coisa que muita gente que não está ainda investindo, e eu estou vendo que tem gente que está assistindo pela primeira vez ou participando de uma reunião nossa da primeira vez, né? Não tem a noção do que é uma brokerage account e como a gente pode usar uma ferramenta dessas contas com a mesma funcionalidade de uma High Yield Savings Account e com muito mais flexibilidade para quem pretende investir, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante dar uma ilustrada aí. Olha, é verdade, porque só para vocês entenderem que o X está falando, para quem não sabe, quando você coloca o seu dinheiro hoje praticamente em todo broker americano, eles te dão basicamente o mesmo retorno de um high yield savings account para o seu dinheiro parado na sua corretora. Então, quando você... tem o meu dinheiro, minha reserva de emergência, eu acho esse termo horroroso, sério mesmo. Me dói esse termo. No high yield savings account pagando 5, 5,5, yes. Qualquer outra corretora americana estava te pagando a mesma coisa para você ficar com seu dinheiro parado e ter pólvora seca para uma oportunidade aparecer no mercado e você conseguir transformar esse tipo de capital em muito mais do que 5% em um tempo muito mais curto do que um ano. Então, isso já existia também. Só que eu acho que isso é uma coisa que se não foi difundida, que quem difundiu esse negócio de House Savings Account, quem foi? Sério? Foi influência. Foi. O influencer médio não sabe investir. Então, como é que ele pode falar para você, tem uma coisa melhor, só que você tem que fazer o que fazer com o dinheiro? Ele não é maluco. Eles são ruins, mas não são malucos. E tem influencer que usa, inclusive, a informação errada de que uma save account é melhor porque ela tem uma liquidez imediata. Você pode sacar o dinheiro a hora que quiser, né? E hoje, inclusive, a minha conta, por exemplo, eu tenho um cartão. A minha conta de investimento, eu tenho um cartão que eu posso usar como débito, né? Cartão de débito, é um debit card. Eu posso sacar a hora que você quiser. A hora que eu quiser. Então, também é uma falsa ideia de quem usa save account ou raiz do save account com esse objetivo de ter liquidez, vou precisar de dinheiro para consertar meu carro que quebrou, eu não posso tirar o dinheiro do investimento porque vai demorar 3, 4 dias, né?
Na verdade, isso não é totalmente correta, essa informação. Não é correto, não é nem um pouco correto. Você não tem como você ter, não tem nada mais rápido do que um debit card da sua conta de investimento. Mas eu também acho também o seguinte, tem essa parte, obviamente, dos influencers não saberem essas coisas e não falarem porque eles vão se colocar numa situação, ok, como é que eu faço para multiplicar esse dinheiro então? E acabou a conversa. Mas tem a outra parte disso é que do jeito que as coisas vão estar agora, do jeito que a coisa está andando, como esse valor vai diminuir consistentemente, eles vão ter que camar por something else. Alguma outra coisa para manter as pessoas atrás. Eu não sei o que vai ser, mas vai aparecer alguma coisa que vai aparecer uma solução, como se fosse uma solução melhor, e realmente ela não é. Então, não tem risco. Eu também acho também, que o brasileiro médio, ele acha assim, se eu botei dinheiro na minha corretora, eu estou correndo risco. A maioria das pessoas nem sabem que, por exemplo, seu dinheiro só está comprometido na hora que você comprar algum ativo. Enquanto ele não tiver, é como se ele estivesse no banco, está lá parado. Cash. E eu estou falando isso porque já teve várias... mas se eu botar meu dinheiro na minha corretora e ele cair? Eu falei assim, cara, não tem como ele... A não ser que você compre um ativo e ele cair. Aí sim, mas o dinheiro está lá parado. Então tem muito misinformation, tem muito informação ruim ou incompleta que limita as pessoas pra caramba. E é o tipo de gente que daqui a 5, 10 anos, mas eu achei que eu fosse ter 5% todo ano. You won't have it. Não dá. Só responde a pergunta aqui do Júnior, é isso? Se yield desses fundos retornam para nossa conta ou são reinvestidos no próprio fundo? Você escolhe. Se você quiser ele como income fund, como cash para vir na sua conta, ele vem na sua conta. Se você quiser continuar reinvestindo, ele continua reinvestindo. É uma escolha pessoal. Pode falar, Andrea. Então, eu acho que a principal diferença que eu acho é que você começou nos Estados Unidos, você tem a experiência de investimento, a educação do mercado americano. Agora, as outras pessoas, os influencers que eu escuto, eles tiveram a base do mercado brasileiro antes de vir para cá. Yep. E no Brasil é comum essa reserva de emergência. Todo mundo tem isso e tem muito medo das coisas quebrarem. Então, eu acho que a principal diferença é essa. Yep. Com quem eu falo que se criou aqui, aprendeu aqui, trabalhou aqui, a experiência começou do mercado americano, pensa igual a você. Yep. É porque, olha, esse negócio Cultura. é cultural, porque reserva de emergência parece que você vive em emergência. Parece que está pegando fogo toda hora. Reserva de paz, eu acho mais bonito e faz mais sentido. Sabe? Não é, você não vive numa emergência constante, entendeu? Então você vive, é o que eu falo, André, é você se preparar para a regra é assim, 95% do tempo é a regra da sua vida. Você se prepara para os 5% que talvez nunca nem aconteçam. Aí fica com esse grande. Aí depois você fala assim, caramba, por que esses caras, o americano médio, tem mais? Não é só por causa de uma razão, mas uma das razões é que esses caras não estão pensando, what if, what if, what if? Você pode se defender, tem risco associado. Você pode ser um pouco mais conservador aqui, preservar, mas isso não é a premissa, você não começa desse ponto, entendeu? Isso aí chama estabilidade, Estabilidade. que não tem no Brasil, por exemplo. Entendeu? Mas é isso que eu tô, isso que é um problema muito sério, Sérgio. O problema muito sério é que, primeiro, para quem mora no Brasil, o investidor hoje, o investidor que ele quiser, ele é um investidor internacional. Onde ele mora, hoje já não é relevante. Tanto Há faz. 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, era uma coisa. Agora, com tecnologia, você pode morar na Conchinchina e você pode investir em qualquer lugar, e o seu tipo de approach para investimento vai ser o lugar que você está investindo, onde você mora. Então, essa também já foi. E a segunda coisa é que esse é um assunto que é o que eu sempre falo, você sabe. Quem fala sobre isso não sabe. Não tem gente do mercado financeiro falando sobre o mercado financeiro. É absurdo. É igual falar de culinária e ninguém é chefe. Sabe fritar um ovo, mas o cara é chefe. Sabe? É absurdo. É coisa de maluco, mas é o que a gente está vivendo. É isso aí. Entendeu? E o pessoal que fala que é especialista no mercado americano. Então, o que o André falou não é igual. Você não trata igual. E se você tratar igual, você vai ficar para trás. O tipo de retorno que você vai ser pior do que ruim. Porque, de novo, que eu sempre falo, o tipo de retorno que você vai ter vai fazer você desistir. Ninguém fica muito tempo vendo seu dinheiro, sabe, não dando certo, sabe? Você fica dando muito ponto de faca, você faz isso com tudo na vida, menos com dinheiro. Com o dinheiro você give up.
Essa rapaziada do High Savings Account, são milhares de pessoas que entraram nesse bagulho aí, they're gonna give up, vocês podem anotar. E eu espero que não. Espero que vocês possam conversar com os próprios. Cara, não faz isso, cabeção. Think! Oh! Então tá, guys, é isso. Mais uma pergunta? Respondi todo mundo? Mas eles não estão multiplicando o dinheiro deles em 400 vezes, velho? Botando no raio. Então, it's true. Comparado com 20 anos, 10 anos atrás, vocês vão multiplicando a possibilidade. Só que esses 400% não é que ele tem um e vai ter 400. Quer dizer que ele tinha um e agora ele vai ter 5% desse um, porque antes ele tinha 0,1% desse um. Essa que é a diferença. It's horrible, guys. Você para pensar. André, já que foi que dá vontade de chorar. Mas não é para chorar, guys. Olha, a gente não pode mudar o passado. Right? Você não pode voltar atrás. Agora você sabe de uma coisa nova. O ruim é você continuar nisso. Entendeu? O ruim é você continuar. E, de novo, High Savings Account nunca foi um mau negócio. É tudo ponto de referência comparado com o quê? Entendeu? O Gustavo é muito feio? Bastante. Mas comparado com o Monstro de Frankenstein, é a mesma coisa com esse tipo de investimento, com raio. Péssimo, não, mas comparado com o quê? Você está comparando com o quê? Com dinheiro parado debaixo do colchão? E é melhor. Comparado com qualquer outra coisa que tem no mercado, quase tudo que tem no mercado financeiro está disponível para todo mundo de um jeito muito simples, é uma coisa boa? Não é uma coisa boa. Agora, se você falar assim, Camilinha, que vai construir a mansão dela lá em Barra Mansa, fala assim, eu vou precisar dessa grana daqui a 3 meses, eu não posso ter volatilidade nenhuma. Ou 5 meses, eu não posso ter volatilidade porque eu tenho que pagar o meu contractor 5 bilhões de dólares para quando eu construir a mansão de Barra Mansa. Aí a Camila fala assim, ok, para mim faz sentido botar esse dinheiro, por exemplo, num CD por esse período. Ou num fund do Treasury, ou até no high. É diferente, entendeu? Você está usando a ferramenta certa, com o propósito certo. Barra Mansa. É Barra Mansa não? Não, Barra Mansa não. Aí, errei. É que eu sou coisa Volta da... Redonda, Bruno. É uma do Volta lado da outra, Redonda. mas é uma 1 milhão de vezes melhor do que a outra. O ser Barra Mansa é bem melhor. Jamais. Barra Mansa tem trem que passa no meio da cidade. Se bem que aqui onde eu tô morando, em Gaithersburg, tem também, né? Mas jamais. Em Caxias tem, mas é o trem bala. Nuclear, high-tech. Mas entenderam, pessoal? Então é a coisa certa. É o que eu sempre falo, é a ferramenta certa para a coisa certa. Então, não estou brincando com a Camilinha, mas você precisa dizer, olha, eu preciso desse capital para uma coisa que eu vou precisar daqui a 2, 3, 4 meses. Eu não posso ter volatilidade nesse negócio por uma. Ok, fine. Você está entendendo? É a mesma coisa do IUL lá daquela outra parada lá que eu já me arrumei um monte de confusão por causa disso. E vai ser a mesma coisa. Ana, Mônica, olha o que a Ana escreveu. Gustavo, olha lá no comentário, vocês não vão entender. Olha aqui, Mônica vai entender, Gustavo vai entender. É que a Ana também conhece Duque de Caxias, porque 25 é um bairro lá de Duque de Caxias. Já ficou Bairro Nobre de Duque de Bairro Caxias. Nobre. É, Bairro Nobre. A Mônica só teve o privilégio, a honra de nascer em Caxias. Ela estudou no Gran Rio. Tá. A gente vai fazer a comunidade caxiense lá, hein? Uhul! Pessoal, mas é isso. Mas olha, we have a good time, mas o negócio é sério. Esse negócio de raios agora, that's it. O trem também já era. Esses 4% daqui a pouco vão virar 3,5%, daqui a pouco eles vão virar 3%. E se você tem uma razão para ter o seu dinheiro lá, fine, mas agora você está plenamente consciente. Eu estou aqui porque eu quero, eu sei disso, disso, disso. E tem alternativas. E, de novo, só para todo mundo entender esses tipos de investimento que eu citei para vocês, eles não conseguem bater o índice. Não conseguem. I know, você sabe, todo mundo sabe. A vantagem desse tipo de... É por isso que por isso que o nome é Income Fund. É um fundo de income, de renda. Ele não é de crescimento. A sua conta não vai explodir. Aí você vai falar assim, mas eu tenho 10 anos, 15 anos. E botarem esse negócio, então vai crescer por causa de juros compostos. É verdade? Yes, é verdade. Só que se você fizesse a mesma coisa com o S&P, com o QS ou com um estoque de qualidade, seu dinheiro ia multiplicar muito mais.
Muito mais, absurdamente mais, porque eles são estratégias de growth, de crescimento. E não dá para ter crescimento com income, não dá para ter income, não faz sentido, são coisas distintas. Entendeu? Ferramenta certa para o trabalho certo. É assim que você faz dinheiro nesse mercado. E agora, se vocês puderem, quando alguém for falar com vocês, para você falar assim, olha, fulano, e é para ajudar, não é para brigar, nem para falar mal do pessoal lá que fala aquele monte de absurdo, que coitados. Eu prefiro acreditar que eles são boas pessoas que não sabem o que eles estão falando. Então eles vão ganhar uma estrelinha lá no céu, porque na ignorância Deus perdoa. So I hope. Como a gente não é ignorante dessas coisas, a gente não vai ser perdoado, porque não e não. E você agora é responsável. Já dizia o Pequeno Príncipe, né? Você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Eu só terminei, por isso. Que eu tenho que buscar minha filhota na ginástica. Eu também. Tá indo. Boa noite, Pipo. Pensa que a gente ia fazer outro. Fazendo balé também, Cláudio. Gustavo? Hã? Valeu, Tá fazendo gente. balé também, Gustavo? Balézinho, tem que, né, fazer um plié. Claro, tem que participar. Só que o Gustavo faz o negócio rolando. Coitado, Gustavo, o tempo foi triste com ele, né? Não é? O Hein, Xavier? 32. Deixa eu ir, tem que buscar. O tempo judiou. Bagunçou com ele. Ele não era ruim, ele era bem menos pior. Em algum momento. Então, Rodou murcho é assim que acontece. Rodomurcho fica todo enrugado. Ai, guys. Então é isso. Ficamos por aqui. Tchau. Terça-feira a gente vai fazer Obrigado, Gustavo. Obrigado. Valeu, Obrigado, Bruno. Bruno. Obrigadão. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno. Boa Share noite. the good Valeu. news. Obrigada. Boa noite. Tchau, Bruno. Oi, querido. Tchau. Tchau, meu amor. É filha da Giza? Eu acho que sim. Eu acho que é. Então tá, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Até amanhã. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Good night. Night, night.